Vamos fazer uma breve oração. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite nós, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos. Papai querido, mais uma vez nós rendemos louvores ao Teu nome. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui porque nós sentimos a Tua presença. Amém. E a Tua palavra diz que onde tem dois ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, papai, eu te peço nessa noite, defenda o teu projeto para essa noite, papai querido. Defenda o teu plano nas nossas vidas nessa noite, pai. Meu Deus, vai visitando cada irmão que adentrou esse santuário, papai querido. Meu Deus, nesse momento, Senhor, eu proíbo todo espírito que rouba a palavra. Nesse momento, Pai, eu proíbo, Senhor, todo pensamento, Senhor, da nossa vida secular, Senhor, a roubar a palavra, a distrair da palavra, papai querido. Todo espírito de confusão, Senhor, na mente, seja desfeito agora, papai querido. Eu te peço, traga, papai querido, em nome de Jesus, esclarecimento na nossa mente, traga entendimento na nossa mente, ó Pai. Meu Deus, que a Tua palavra diz, Senhor, somente aqueles que são espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, que toda coisa natural, tudo aquilo que é do meu natural, do homem natural, Senhor, venha ser bloqueado nesse momento, Senhor, e que o meu espírito, Senhor, venha estar, meu Deus, apto, venha estar ligado, ó Pai, para aprender de Ti, Senhor, para entender de Ti, Senhor, para ser alimentado. Senhor, eu ministro ao Espírito agora, papai, que eu ministro ao Espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar no nosso espírito, ó Pai, que a Tua palavra venha encher o nosso espírito, que a Tua palavra, meu Deus, venha nos moldar, que a Tua palavra venha nos ensinar, que a Tua palavra venha nos admoestar, papai, que em nome de Jesus eu clamo nessa noite, Pai, levanta o nosso espírito, Deus. Meu Deus, se alguém adentrou aqui triste, Senhor, eu proclamo agora, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, em nome de Jesus, se alguém adentrou aqui, Senhor, precisando de uma palavra de cura, Senhor, eu proclamo agora o sangue de Jesus, Pai, eu aplico o Teu sangue, papai querido. Meu Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa possa sair daqui curada, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, opera, papai querido, no nosso meio nesta noite, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu vou me preparando aqui, eu queria pedir o André para poder distribuir essas folhinhas, por favor. Minha fé hoje foi grande, viu, irmão? Que eu printei folha até. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão distribui, se você puder passar só mais uma vez, dar uma canetinha para cada um. Eu queria que você fosse, aleluia. É porque eu não quis congestionar, né, queridos? Porque senão... Enquanto eu vou escrevendo aqui, você que for recebendo a caneta, eu tenho duas perguntinhas para você no início da folha, você pode já respondê-las. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se vocês não entenderem, vocês me falam que eu vou melhorando aqui no que eu puder, tá bom? Todo mundo está com a folhinha aí? Todo mundo está com a caneta também? Você já respondeu a sua pergunta antes de eu começar? Já respondeu? Ok. Todos já responderam ou só a irmã? Todos já responderam? Respondeu aí, irmão? Estou esperando vocês responderem. Eu sei que você está congestionado aí com ele. Tá, eu aguardo você responder, que é importante que todos respondam. Priscila, você pegou a folhinha também? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá então. A primeira pergunta qual é?
quem é o Espírito Santo? E eu queria saber o que os irmãos responderam. Eu respondi que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, porque ele é santo. Eu não respondi, não. Não deu tempo. Eu espero mais um pouquinho. Já respondeu tudo? Então, tá bom. Então, vamos lá para quem já respondeu tudo. Vamos. Eu respondi que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Que ele não é uma força sobrenatural. E ele é uma pessoa, sim, e não é uma energia do universo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É uma força sobrenatural, sim. É uma pessoa, sim. Energia do universo, não. A primeira pergunta eu coloquei que ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é o Espírito de Deus. Deus, né, em si. Eu coloquei que ele não é uma força sobrenatural, ele é uma pessoa, sim, e não é uma energia do universo. Ok, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, o Espírito de Deus, uma força sobrenatural. Sim, não, tipo, não é que ele é uma força, mas ele é sobrenatural, sim. Ah, tá. É uma pessoa, sim, uma pessoa de Cristo, que é um espírito. E uma energia do universo, não. Ele é o nosso guia e também Deus. Se é uma força sobrenatural, sim. Pessoa, sim. Through man, if Christ is in him. Se é uma energia do universo, não. Quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso amigo. Uma força sobrenatural, sim. Uma pessoa, sim. E uma energia do universo, não. Que é o Espírito Santo, eu vou responder com... É o agente responsável por toda a obra de Deus na Terra. Uai, você deu a resposta embaixo. E ele é uma pessoa. André. Libera a graça sobre você, irmão. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que ele é santo. Uma força sobrenatural, sim. Uma pessoa, sim. E uma energia do universo, não. Então, deixa eu só desfazer aqui um erro que eu cometi aqui, tá bom, querido? É porque aqui era só para marcar um dos três na segunda resposta, mas tudo bem. Quem respondeu que ele é uma força sobrenatural está correto, porque realmente ele é uma força sobrenatural. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é porque existem pessoas que consideram apenas uma força natural, né? E algumas pessoas consideram que é uma pessoa e outras acham que é apenas uma energia do universo. E, na realidade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, é muito importante a gente colocar aqui que ele é uma... Vou ter que pegar aula com a minha esposa para escrever no quadro, viu? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E isso é muito importante. Na primeira pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é, todos vocês responderam correto. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Essa coisa. Tipo assim, eu só queria saber aonde os irmãos estavam com entendimento para eu poder dar sequência aqui. Mas ele é, sim, a terceira pessoa. E às vezes a gente fala terceira pessoa, as pessoas acabam um pouco confundindo no sentido de que acha que porque está em terceiro, ele deixa de ser igual a Deus que está em primeiro ou igual... Não, 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 não. É só uma forma de explicar a questão da Trindade, mas o Espírito Santo,
ele é Deus. Então, hoje, eu queria trazer esse estudo para vocês, o Espírito Santo. Por quê? Eu preciso entender quem é o Espírito Santo. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber como ele trabalha. Eu preciso saber a forma com que ele trabalha. Por que Deus instituiu o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? O que ele faz na minha vida? O que ele faz na igreja? E aparentemente nós já temos quase todas essas respostas, porque a gente, nos cultos, você vê as pessoas pregando e você vai adquirindo, né, um conhecimento aqui, pegando um pouquinho aqui, mas eu queria um pouquinho mais profundo com vocês, no sentido de que o Espírito Santo, ele é o agente responsável por toda obra de Deus na terra. Então, quando a gente fala de um agente, dá uma ênfase a mais. Aqui é um G, né? Porque se eu falar para você assim, que aquele policial ali, ele é um agente da autoridade local, o que você entende? Se eu falasse, não, aquele é uma pessoa, né, está fardado e tal, aí dá um sentido. Mas se você falar assim, aquele é um policial, ele é um agente, ele é uma autoridade, correto? Você começa a entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, porque ele é o agente responsável por toda a obra na terra. Toda obra que você pensar da parte de Deus aqui, nesse mundo terreno, né, e também no espiritual, é o Espírito Santo que está realizando. Então, quando eu falo assim, olha, o Espírito Santo ele é o agente, ele é aquela pessoa que age a respeito, ele é aquela pessoa que tem autoridade naquele assunto. Quando você olha para um policial, às vezes você olha um policial e você é até maior do que aquele policial, você é até mais forte do que aquele policial, mas ele foi revestido de uma autoridade, correto? Que é a farda que ele usa, e você respeita a autoridade que está ali, porque ele é um agente da lei. Quando a gente está falando do Espírito Santo, nós estamos falando que ele é o agente responsável, ou seja, não existe nada que aconteça na terra que o Espírito Santo não esteja envolvido. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, em Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, muito fácil. Isso aqui, assim, é uma coisa que é muito interessante, porque eu preciso realmente entender isso, eu preciso entender as bases da forma com que o Espírito Santo trabalha. E quem tiver achado aí já pode ler para mim, por favor. Gênesis 1, versículo 1 e o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós precisamos entender que em Gênesis 1, versículo 1 e 2, e o 3 também a irmã leu, ele vai nos mostrar e nos revelar que a terra era sem forma e vazia, mas ele vai falar que o Espírito Santo de Deus ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, por mais que a terra fosse sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava. E esse pairava dá uma conotação de movimento, correto? Então, algumas traduções vão dizer assim, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face. Essa tradução que você tem? Se movia sobre a face das águas. Então, para começar, o Espírito Santo ele é um ser de movimento. E aí, a palavra do Senhor, na próxima frase que eu coloquei, você vai ver que está falando lá em 1 João 1,3, se alguém puder ir até lá. Ops. João, está aí. Eu vou ler para vocês aqui. De 1 ao 3. João de 1 ao 3, João 1, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz assim, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu gosto muito da tradução também que fala que
o verbo... Não, deixa essa tradução para outra hora. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. De quem está falando aqui? Está falando de Jesus. Está falando da santidade de Jesus. Está dizendo que Jesus ele estava com Deus, né, desde o início de tudo. Jesus participou de todas as coisas. Mas aí quando você começa a montar um cenário, você vai perceber o seguinte, que você tem Deus nos céus. Você vai entender através de João 1, do 1 ao 3, que Jesus estava com Deus, e ele era Deus, e ele participou de toda a criação, e o Espírito Santo de Deus está onde? Vamos lá? O Espírito Santo de Deus está pairando sobre a face das águas. Eu estou falando aqui do início de tudo, eu estou falando com vocês aqui dos tempos criativos, que é o início. Então, veja bem, a palavra do Senhor está falando que o agente de Deus, ele está se movimentando sobre a face das águas. João 1 diz que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a Bíblia vai me dizer que tudo do que se criou teve a participação de Deus e de Jesus. E a Bíblia está me dizendo que o Espírito está se movendo sobre a face das águas. E como a irmã leu ali em Gênesis 1, 3, fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Teve uma irmã que respondeu bem alto há muitos anos atrás, e ageu luz, na igreja lá em Framingham, na verdade. Mas veja bem, então quando existe uma ordem da palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o agente do Senhor, que está se movendo sobre a face das águas, ele está realizando aquilo que o Senhor está falando. Então veja bem que se você ler de Gênesis 1, do 3 ao 25, tudo que está relatando nessa janela aí está falando sobre os tempos criativos. Vou escrever aqui para você, tempos Esses tempos criativos se referem a tudo o que Deus criou. Lógico que eu parei aí quando Deus está criando o homem. Você vai ver que no versículo 26 vai falar, façamos o homem. Aí já é uma outra situação, mas eu quero que você entenda que tudo que Deus criou, a terra era sem forma e vazia. Deus vai dar forma à terra. Deus decide realizar algo na terra. Deus decide dar forma. Deus decide criar a luz. Deus decide fazer a separação dos céus e do mar. Ele vai fazer tudo que Deus vai realizar. Ele está realizando através da ação de quem? Do agente Espírito Santo. É importante falar essa questão do agente, porque ajuda a gravar um pouco. Quando você vai decorrendo na Bíblia, você vai entender um pouco melhor isso. Então, tudo que Deus realiza na terra, toda obra que o Senhor realiza na terra, ele realiza através do seu agente. Quem é o agente? O Espírito Santo de Deus. De forma que é praticamente impossível o Senhor realizar algo sem que o Espírito Santo de Deus esteja envolvido, porque os três são um. E às vezes a gente fala de trindade, as pessoas têm uma confusão. Deixa eu só esclarecer isso para vocês rapidinho aqui. Se você for... meu Deus, vai me dando graça, Jesus, na minha letra. Vamos lá, então. Quem é bom de matemática aí na escola? Quem pode fazer para mim essa soma aqui? Matemática, gente, normal, beabá. 1 mais 1 mais 1 é igual? Essa não é a conta da Trindade. Ela é aqui, ó. Dá para entender o que eu escrevi aqui? 1 vezes 1, porque muitas pessoas falam, mas como que é isso? Não é 1 mais 1, mas igual, não é isso. É um Deus só operando, é um Deus só agindo, ó Jesus, aleluia, é um Deus só manifestando, é um Deus só movendo em tudo. Então, Trindade, de uma forma muito simples de explicar, é isso aqui, viu? E não vou entrar nos méritos da questão, que esse não é um outro estudo, não é o que a gente vai falar hoje. Então, eu consigo entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Fala comigo, pessoa. Aleluia. Em Romanos 8, 27, vai falar que o Espírito Santo ele pensa. Romanos 15, 30 vai falar que ele tem sentimentos. Em 1 Coríntios 12, 11, vai falar que ele determina, e quando ele determina, está determinado. Né? Por exemplo, quando o Espírito Santo distribui os dons, ele distribui conforme ele quer, do jeito que ele quer, correto?
Em João 14, 26, vai falar que ele é o nosso consolador. Então, tudo isso eu preciso compreender. Então, quando eu me refiro ao Espírito Santo, eu estou me referindo a uma pessoa. Vem cá, André, por favor. O André é uma pessoa, viu, gente? Eu estou me referindo a uma pessoa. Vamos colocar o André como exemplo, porque ele é o Espírito Santo. E essa pessoa, agora aqui vai ficar um pouco interessante, porque não vai ter como aqui a gente fazer essa demonstração do André entrar dentro de mim. Mas no caso do Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Então, ele é uma pessoa de nós. Ele é uma pessoa real, ele é uma pessoa que tem sentimento, ele é uma pessoa que ele determina, ele é uma pessoa que ele sente, ele pensa, ele nos consola nas nossas adversidades. E quando eu vou me dirigir ao Espírito Santo, eu posso fazer assim: bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Eu posso falar: Espírito Santo, me ajuda. Ajudo. Mais ou menos assim, obrigado pela ajuda. Então, o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, nós podemos contar com ele como uma pessoa que está a nos auxiliar em toda obra de Deus. Não existe obra de Deus sem Espírito Santo. Então, se você for falar assim, eu não vou falar aqui, bom, vou falar para você, mas depois eu chego no final e falo de novo. Tudo, mais tudo, vezes tudo, multiplicado por tudo 10 vezes, no reino de Deus, é através do Espírito Santo. João 14, 17, esse é muito bom, se alguém puder achar, por favor. Achou aí? 14, 17, né? É o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Amém, aleluia. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele estará conosco, mas eu queria chamar a atenção para mais um atributo do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E deixa eu te dizer algo, somente Deus tem atributos. Somente Deus tem atributos. Nós temos qualidades, algumas qualidades quando temos o Espírito Santo. Do mais, nós não sai nada de bom de nós sem o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo nós alcançamos algumas qualidades. Mas qualidade é algo que é mutável. Mas quando eu falo do Senhor e eu falo de atributos, esses atributos são imutáveis. Então o Espírito Santo, ele é verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos lá então. Vai ficar melhor, vai segurando a onda aí comigo. Então eu preciso entender que, primeiro local, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele pensa, ele determina, ele é nosso consolador, ele é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Não existe verdade fora do Espírito Santo. Não existe verdade fora de Jesus. A gente precisa entender isso, porque às vezes, como cristão, a gente busca verdade em tantas coisas. A gente busca verdades na psicologia, e tudo bem, tem muita coisa que realmente ajuda o nosso corpo, a nossa alma, mas a verdade espiritual, ela está no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Douglas, por que você está frisando isso? Porque é impossível o Espírito Santo mentir para você. Então, se algo está mentindo para você, se algo está te enganando, não é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele traz a verdade. E a verdade, quando ela chega, ela esclarece, ela muda, ela transforma. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Ele é o Espírito da verdade. Quando nós conhecemos a verdade, quer dizer que nós conhecemos a verdade através do Espírito da verdade. E esse mesmo Espírito da verdade, que é o agente responsável por toda a obra na terra, ele começa a transformar as nossas vidas através da verdade que nós conhecemos através dele. Aleluia. Então é muito importante. Agora vamos lá, no Velho Testamento, como que o Espírito Santo de Deus agia? Alguém sabe me responder? Já leu? Ah, você já leu ainda, então não vale, né? Não. Mas veja bem, o Espírito Santo, que pergunta, né? Vamos lá, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia em pessoas específicas ou propósitos específicos. Isso que é muito importante você ter essa ideia, para você conseguir discernir a diferença do Antigo Testamento para a nova aliança que nós temos hoje em Cristo Jesus. E eu coloquei, por exemplo, para vocês aí, eu coloquei Sansão na letra A, que está em Juízes 15, 14, né, porque ali mostra manifestação repentina. O que é isso? Isso é quando o Espírito Santo se apodera de alguém rapidamente. Você pode abrir, algum de vocês pode abrir para mim aí, em Juízes 15, 14? Alguém está aí? Está aí? Juízes 15, 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Então a Bíblia vai dizer que naquele momento ali, Sansão vai enfrentar os seus inimigos, e a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor se apoderou dele de tal maneira. Ou seja, existia uma missão a ser cumprida. Qual era a missão? Era que Sansão tinha uma promessa que ele ia começar a libertar o povo de Israel. E por causa dessa missão, nesse momento agora o Espírito Santo, ele vai possuir Sansão e vai fazer uma obra através da vida dele. E aqui é onde eu escrevi para vocês que foi uma manifestação repentina. Porque se você ler o texto, você vai perceber que Sansão está vindo de uma caminhada normal. E aí você vai entender que, de repente, os inimigos estão ali, e de repente o Espírito Santo o que faz? Se apodera dele. E de repente, porque o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, ele consegue matar todos aqueles homens com a queixada de jumento, e Deus conclui uma obra específica, um propósito específico que ele tinha naquele exato momento. Eu coloquei para você no B a unção de Saul. E eu queria que você abrisse para mim, por favor, a 1 Samuel, capítulo 10. Ô, irmã, você tem um outro fundo aí? Esse fundo é bom, mas ele está muito assim, muito calminho. Aleluia. Coloca uma coisa aí mais... Não é séria a palavra. Seria mais, lutamos com armas de fé. Por aí afora, entendeu? Aleluia. Quem está comigo aí? Amém. Ok, então seguira a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Então seguirás, a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E eu estou falando que... Ô, irmão, pode pôr um outro fundo aí, por favor? Ah, você está... Ok, eu achei que você tinha desanimado do fundo. Irmãos, aqui está falando sobre a unção de Saul. Saul foi ungido. Desceu óleo sobre a cabeça dele.
Mas percebe que o profeta Samuel vai falar para ele, olha, você vai até determinado local e quando você encontrar esses homens que estão descendo, eles vão estar com saltérios, com tamborins, eles vão estar louvando, eles vão estar profetizando, e vai acontecer o seguinte, quando você chegar agora, veja bem, já havia unção descida sobre a cabeça dele, correto? Já havia óleo descido sobre a cabeça dele, obrigado, irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas agora o profeta está falando assim, olha, quando você chegar naquele local, o Espírito Santo ele vai se apoderar de você. E você, aleluia, vai ser mudado em um outro homem. E eu preciso frisar para você essa parte B do versículo. E quando o Espírito se apodera de Saul, a Bíblia está falando o seguinte, que ele vai ser mudado, ele vai ser transformado em um outro homem. E aí está falando assim, olha, e a partir do momento que isso acontecer, você pode fazer aquilo que estiver por ocasião, porque Deus é contigo. Isso aqui é muito forte, eu não sei se você pode dar um glória a Deus por isso. O que eu estou falando para você é que quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados, nós somos mudados. Nós somos pessoas que começam uma mudança dentro de nós. Ontem nós vimos o irmão Jean na live, hoje mesmo eu recebi ligação, o irmão falou assim, Deus, eu não estou acreditando, porque eu também não estava, porque Deus, o irmão Jean, nós estamos vendo claramente a mudança. Um irmão, posso citar aqui, irmão? Ele quase não falava na live, ele ficava sempre caladinho. E a gente está vendo a mudança. Lá no congresso de homens, no retiro de homens, eu vi um jovem que praticamente muito tímido quando ele chegava aqui para pegar o microfone, e lá o Espírito Santo de Deus tomou aquele menino, e Deus fez uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. A Bíblia está falando o seguinte, olha, quando o Espírito do Senhor se apossar de ti, você vai profetizar com eles e ele te mudará em um outro homem, você vai ser uma outra pessoa, você vai ser transformado, você vai ser mudado, você vai ser remido. E Saul tinha um propósito específico, e o propósito de Saul é que ele reinasse sobre Israel. Todos vocês vão perceber o seguinte, que mais à frente na história de Saul vai acontecer algo muito triste, porque ele vai desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo se retira dele. Meu Deus, misericórdia, misericórdia, Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar, eu não recordo agora a 100%, mas eu não sei se foi 20 ou 24 anos, é um desses dois números, que ele continua reinando, ele continua praticando aquilo que ele foi chamado, ele continua reinando, mas a Bíblia fala, mas o Espírito do Senhor, meu Deus, isso é forte, o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Olha a diferença quando você atua no Espírito e quando você está atuando sem o Espírito. E quando ele desobedece a Deus, Deus vai escolher um outro homem, Deus vai derramar unção num outro homem e vai acontecer a mesma coisa. Eu coloquei para você no exemplo número C, ponto 2, exemplo número C, que foi a unção de Davi. Vai acontecer a mesma coisa, Samuel vai falar assim, olha, a Bíblia, abre aí para você ver aí. 16, 13, 1 Samuel, você já está em Samuel, é só você um pouquinho para frente, no 16. Essa música melhorou demais aqui, irmão. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos vencendo, eu não estou vencendo muitas batalhas. Deus está operando que eu vou te falar um negócio. Como diz o irmão Neto, o Rei dos Reis está aqui nesse lugar. Amém. Aleluia. Olha para você ver, está falando, olha, 1 Samuel 16, 13. Está falando o seguinte, ó. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Aqui está falando da unção de Davi. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou. Tem algumas traduções que falam se apoderou. Eu gosto mais, a sua tradução é essa aí? Eu gosto mais dessa tradução, porque dá uma conotação de que o Espírito Santo veio e se apoderou de Davi. O Espírito Santo veio e tomou ele de tal maneira. E aí você vai ouvir as histórias de Davi. Você vai ouvir tudo aquilo que o Senhor realizou através de Davi. Agora, presta atenção nisso aqui, que eu quero bastante a sua atenção nisso aqui. Davi vencia o gigante e as batalhas porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu colocar aqui. Algumas vitórias nas nossas vidas
vão acontecer pelo fato de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É porque você é cheio do Espírito Santo que você tem autoridade, é porque você é cheio do Espírito Santo que você conhece a verdade, é porque você é cheio do Espírito Santo que o Senhor pode realizar uma obra através da sua vida. Então, o que eu coloquei aqui para você como exemplo, eu queria bastante a sua atenção e o seu entendimento sobre isso aqui. Davi vencia os gigantes e as batalhas porque ele era cheio do Espírito Santo. E não porque ele tinha muitos inimigos que ele precisava se encher. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada sobre isso, e a ideia é o seguinte, olha, a ideia correta é, eu preciso buscar o Espírito Santo em primeiro lugar. Ah, Douglas, mas nós temos inimigos. Claro, nós temos os inimigos. Eu já sei que os meus inimigos, eles existem, eu já sei aonde são as minhas guerras, eu já sei que elas estão localizadas nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas que habitam na região celestial, correto? Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas eu preciso entender o seguinte, eu não posso ter esse pensamento, ok, eu só vou me encher porque eu tenho inimigo. Não, eu vou me encher porque eu preciso do Espírito Santo. Eu vou me encher porque Ele é o Espírito da verdade. Eu vou me encher porque é só Ele que pode me revelar quem Deus é só Ele que pode me mostrar o caminho, é só Ele que pode pelejar por mim. Então, Davi, ele vencia porque ele era cheio. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é que uma vez que você é cheio, as vitórias começam a acontecer na sua vida porque você está cheio do Espírito Santo. Você não pode ter essa mentalidade de eu só vou me encher por causa de... Davi não pensava assim. Eu acho que nem deu tempo no ministério dele, no que ele fez, de pensar desse jeito. Ok, então eu vou me encher porque é tanto... Irmão, nós já sabemos do nosso inimigo. Ele existe, ok? Eu não estou... Não, por favor, não deturpe a minha palavra. Eu não estou dizendo que ele não existe. Existem os inimigos. Existem as hostes espirituais. Existem as coisas do mal. Existe um combate ferrenho contra nós o tempo todo. Mas eu preciso entender que eu vou alcançar a vitória sobre os meus inimigos porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Davi fala que ele perseguiu todos os inimigos e os alcançou, e ele não voltou até que ele tivesse derrotado todos eles. Quando você perseguiu os seus inimigos, na realidade, não é muito assim, você vai precisar perseguir quando você descobrir os seus inimigos. Quando o Espírito Santo de Deus revelar para você os seus inimigos, ele já está obtendo vitória sobre eles por você, porque ele é o agente operador de todas as coisas que Deus realiza na terra. Eu não preciso temer o inimigo. Eu não preciso ter medo do inimigo. Também eu não vou subestimá-lo, porque a palavra do Senhor diz que ele anda ao derredor, bramindo como leão, procurando a que ele possa tragar. Mas eu preciso entender que se eu for cheio do Espírito Santo, aleluia, eu preciso compreender que se eu estiver cheio do Espírito Santo, aleluia, se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu estou cheio dele, aleluia, eu quero fazer uma pergunta para você, o que é o meu inimigo perante a presença do Espírito Santo de Deus? O que é o meu inimigo perante a presença do Senhor Jesus Cristo? O que é o meu inimigo perante o sangue de Jesus Cristo, quando eu aplico o sangue de Jesus na minha vida? Eu preciso ter o entendimento de que quando eu me encho do Espírito Santo, aleluia, ao invés de eu temer os meus inimigos, eles que vão começar a ter medo de mim, porque quando eles olharem para mim, eles vão ver algo diferente, igual tinha no rosto de Moisés. Quando eles olharem para mim, eles vão ver a luz do Espírito Santo de Deus, aleluia, eles vão ver a autoridade do Espírito Santo de Deus, eles vão ver a obra que o Senhor está realizando na minha vida, e eles vão temer, aleluia. E não é para pregar, o pastor falou, deixa eu voltar aqui. É difícil dar estudo, viu, irmão? Vocês não sabem o tanto. Pode falar. Pode. Eu acredito que Davi, ele compreendeu isso tanto, que lá no Salmo 51, que é o salmo que ele faz após, né, que ele, né, cai em si do pecado que ele teve com Batseba, ele fala assim, não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Meu Deus, foi de Deus demais isso aí. Saul estava preocupado com o reino. Davi estava preocupado com o Espírito Santo. Meu Deus. Obrigado, querido. Para você pensar nisso aqui. Saul estava preocupado com o reino e continuou reinando sem o Espírito Santo. Davi falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Tira esse reino, faz o que o senhor quiser.
Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa, não tira de mim o teu espírito, porque Davi entendia o poder que era, Davi entendia, aleluia, aleluia, ele entendia a dependência que ele tinha do Espírito Santo de Deus, porque quando nós temos o Espírito Santo, Saul pecou, Davi também pecou, mas a diferença é a atitude daquele servo quando o Espírito Santo está dentro dele. Ele reconhece e entende, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Me purifica, faz de novo, me dá... Sabe o que eu estou querendo te dizer? Davi, ele começa a mostrar um certo desespero ao medo de perder o Espírito Santo. Porque ele entendia a importância do Espírito Santo. Ele entendia que Deus tinha derramado óleo sobre a cabeça dele, mas quem estava com ele desde aquele momento e colocou ele naquela posição, era através do Espírito Santo, era o poder de Deus, era o Espírito de Deus. Amém? Então vamos lá, no ponto D, eu coloquei para você aqui o batismo de Jesus. Não precisa abrir, mas está em Lucas. Quer dizer, se você quiser abrir, fica à vontade, né? Por que não abrir? Tem um ladinho aqui desse pincel. Esse aqui, ó. Rapaz, que benção. Olha como é que a atmosfera já mudou. Aleluia. Lucas 3:22. Aí vai falar sobre o batismo de Jesus. Deixa eu abrir aqui também, para eu poder acompanhar junto com vocês. Quem está comigo, diga amém. Aleluia, Jesus. Ok, eu estou em Lucas, mas vamos lá. Hoje eu folhei essa Bíblia já, eu estou até com as orelhinhas. Vamos ler a partir do versículo 21. Todo mundo está aí comigo? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho, em ti me comprazo. Você vai achar essa mesma informação em Marcos 1:10 também, tá bom? Agora veja bem. Isso aqui eu estou citando do Velho Testamento. Quem está comigo, diga amém. Jesus agora está sendo batizado. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce sobre ele. Então aqui eu tenho 3 verdades importantíssimas que eu tenho para falar para você, correto? A primeira dela nós acabamos de ler, então não precisa abrir, que é Lucas 3:22. A letra A. Jesus só iniciou o seu ministério após receber o Espírito Santo. Então, nós falamos muito sobre isso, né? Sobre ministério. Meu ministério, meu não sei o quê, ministério, na verdade não é nada da gente. Eu não sei se essa palavra é muito bonita, as pessoas gostam muito. Eu vou colocar aqui letra E e a letra S, tá bom? Só para você saber que é Espírito Santo. Então, querido, ministério, isso aqui eu estou falando no exemplo de Jesus, tá bom? Quando a gente fala ministério, eu preciso entender que Jesus, o nosso mestre, o nosso maior exemplo, aposto tem um acentozinho aqui? Acho que tem, né? O ministério de Jesus só começa após o Espírito Santo descer sobre ele. E isso aqui é muitíssimo importante. Porque quando eu falo para você que toda obra que é realizada na terra é realizada através do Espírito Santo, o que acontece? Até Jesus, tudo que Jesus realizou na terra, enquanto ele estava aqui em forma corpórea, ele fez através do Espírito Santo. Uau, Douglas, eu não sabia muito disso. Letra B fala assim, olha, Jesus, quando estava aqui na terra, era um homem como nós. Quem sabia disso aqui já? Pode falar, irmãos. Alguém sabia aí? Então, se você ouvir por aí, Jesus era Deus quando ele estava aqui. Não, Jesus, quando ele estava aqui, ele estava em forma de homem. Né? E isso prova em Filipenses 2. Vou colocar aqui para você, Filipenses. Qual que é a abreviação de Filipenses? Capítulo 2, do 5 ao 11. Nossa, que 5 feio.
Então, aí vai estar falando o seguinte, que... Alguém está aí? Então, vamos lá, então. Lê para a gente, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então aqui está provando, que ele está mostrando que Jesus, o versículo número 7 fala, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Então agora vem aqui comigo rapidinho. Jesus, o nosso mestre, que realizou todos aqueles milagres, ele realizou aqueles milagres através do Espírito Santo. Quando ele foi tentado, ele foi levado através do Espírito Santo ao deserto. Ele foi tudo que Jesus suportou, tudo que Jesus passou, ele obteve vitória através do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo, irmãos. Tudo quem trabalha é o Espírito Santo. Deixa eu adiantar aqui o meu passinho para poder chegar aqui. Então, tudo que Jesus fez, ele fez através do Espírito Santo. Isso nós estamos falando agora do Antigo Testamento, Velha Aliança. Então, você vai observar que na Velha Aliança, algumas pessoas específicas, não eram todos, alguns propósitos específicos, o Senhor enviava o Espírito Santo e ele agia e ele fazia, correto? Mas quando nós chegamos na Nova Aliança, eu coloquei Espírito Santo na Nova Aliança. O Espírito Santo, ele é concedido a todos. Aleluia. Isso é maravilhoso demais, André. Isso é maravilhoso porque isso está falando o seguinte, que eu e você temos acesso a ele hoje, né? Aí eu coloquei aqui para você, olha, Jesus promete o Espírito Santo antes da crucificação. Está toda a referência, e se eu for colocar todas aqui, eu não vou chegar no final do estudo, tá bom? Então, eu vou dar prioridade que é chegar até o final com vocês. Jesus promete o Espírito Santo após a ressurreição também. Vamos ler isso aqui, Lucas 24, 49. Aleluia. Ele promete antes, promete depois, e o bom é que ele promete, ele cumpre, né? Aleluia. Jesus é bom demais, Jesus é lindo. Diz assim a palavra de Deus, quem está aí comigo? Amém. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, veja bem, Jesus ele vai pegar, ele vai prometer o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que ele cumpre a promessa em Atos 2, todo mundo conhece? Deixa eu ver se eu posso acelerar aqui um pouquinho. Quem está comigo aqui? Atos 2. Em Atos 2 acontece o cumprimento dessa promessa, Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. E aí o que acontece? O Espírito Santo ele continua sendo o agente que opera na nova aliança pelo sangue de Jesus. Então, olha isso aqui comigo. O sangue de Jesus... eu vou fazer aqui como é que eu faço isso aqui? Ok. Santo dos Santos é um local onde eu e você não tinha acesso na Velha Aliança. Quando Jesus morre na cruz, ele, através do sangue dele, ele abre um novo e vivo caminho através do seu sangue. Ou seja, hoje eu tenho acesso por causa do sangue de Jesus. Antes, só o sacerdote, antes,
Na verdade, só no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote. Hoje eu tenho acesso porque o sangue de Jesus me garante o acesso. A palavra de Deus diz assim, olha, que nós podemos entrar com intrepidez, aleluias, no Santo dos Santos, por causa do acesso que Jesus nos deu. Então eu preciso entender que hoje eu tenho acesso porque Jesus cumpriu a promessa. Agora veja bem, é importante dizer isso aqui, olha. O que o Espírito Santo de Deus ele faz na nova aliança? Ele nos revela a verdade a respeito de Jesus. Eu vou só falar para você, tem Mateus 16, mas aqui é aquela passagem onde Jesus fala, olha, o que eles estão dizendo que eu sou? O que eles dizem de mim? Aí Pedro se levanta e, né, ali no momento, ali, através disso, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Então, assim, o Espírito Santo, ele tem essa incumbência, ele nos revela a verdade a respeito de Jesus. E quando ele nos revela, ele nos acrescenta a fé. Por que muitas pessoas, às vezes, elas são simpatizantes do Evangelho? Porque ainda não teve a verdade de Jesus revelado a elas através do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele trabalha na questão de realizar o novo nascimento. Em João 3,3, todo mundo conhece a passagem que fala sobre Nicodemos? Você pode abrir para mim, por favor, André? João 3,3. Tem um ladinho aqui. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, gente, olha para você ver. Eu gosto, lê em casa depois desse trecho, eu gosto muito dele. Porque Nicodemos, ele era um dos principais da sinagoga e ele vai perguntar a Jesus. E Jesus aqui, ele fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Aí ele fala com Jesus, Jesus fala com ele de novo, você precisa nascer de novo. Jesus não muda a direção da conversa, ele está falando assim, olha, precisa nascer de novo. Então, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. E quem realiza isso? O Espírito Santo, porque ele fala, pode eu entrar no ventre da minha mãe? E nascer novamente? Não é isso. Jesus está falando, olha, você precisa nascer da água e do Espírito. E como eu faço isso, Douglas? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo também, na letra C, ele nos faz membro do corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, versículo 13. Na letra D, ele nos revela o amor de Deus. A Bíblia fala lá em João 3,16, todo mundo sabe de cor? O que está falando lá? Perguntinha para você, quem aqui daria o seu filho para morrer por um ímpio? Tá vendo? A irmã ali já falou que não, ninguém dá. Agora, a Bíblia está falando que o Espírito Santo ele nos revela esse amor. Ele nos ensina esse amor. Sabe por quê, querido? Porque é quase que incompreensível para a mente humana você pensar assim, poxa, eu não daria um filho por um justo. Imagina dar o único filho que você tem por esse monte de gente injusta, pecadores que mereciam a morte. Então, agora, seja sincero para mim, querido, quando você lê isso na Bíblia, você consegue compreender isso sem a ajuda do Espírito Santo? E o compreender que eu quero dizer não é entender o que está escrito. O compreender que eu estou falando é de entender a dimensão disso que o Espírito Santo está falando. Então, ele nos revela o amor de Deus, João 3,16, Romanos 5,5. Eu gostaria que você abrisse Romanos 8,16. Romanos está antes do Coríntios. 8,16. Alguém pode ler para mim, alguém aqui de trás? Pode ler em inglês também. Depois a Pamela.
The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos dá a certeza de que nós somos... Nossa, isso aqui é forte, mas meu Deus do céu. Eu acho que eu sou pregador, viu, irmãos? Eu escrevi ao contrário, né? Então, anteriormente você era o quê? Você era uma criatura. Mas agora você é filho. E porque você é filho, então, você tem que entender que você é co-herdeiro com Cristo. Então, hoje, o Espírito Santo, ele me faz entender e compreender que eu sou filho de Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês que têm filhos aqui, eu gosto muito assim, porque depois que eu tive filhas, né, no caso, eu comecei a compreender a Deus de uma maneira muito diferente. Eu comecei a compreender a Deus de uma maneira mais sólida, uma maneira mais firme, porque eu sei o amor que eu tenho pela minha filha. Então, quando eu vejo ela, eu começo a compreender a Deus, eu começo a entender como que Deus nos amou. Então, veja bem, o Espírito Santo também, na Nova Aliança, ele nos revela e ele testifica que nós somos filhos de Deus. E como filho, você tem direitos. Como filho, você tem coisas que é diferente de uma pessoa que é só uma criatura, uma pessoa que não tinha antigamente esse direito. Então, através do Espírito Santo, nós temos esse direito. Então, veja bem aqui, ó. Quem está comigo aí no segundo parágrafo da segunda folha. Quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. Eu escrevi 2 vezes, né? Recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Precisa abrir lá ou todo mundo com essa palavra aí? Nós somos templo. Ou seja, outrora, Deus se manifestava somente no Santo dos Santos. Mas agora, a manifestação do Senhor acontece dentro do templo, igual acontecia anteriormente. Só que o templo agora somos nós. Então, o Espírito Santo, ele manifesta o poder de Deus, a presença do Senhor em nós, que somos templos do Espírito Santo. E aqui agora eu vou começar a minha mensagem. Nossa, já deu quase 1 hora, os irmãos vão me perdoando aí. Pergunta para você. Não vai ler na folha. Vira a folhinha. Vira a folhinha. Porque o Espírito Santo tem o nome de Espírito Santo. Você já leu aí, irmã? Não vale. Todo mundo já leu? Poxa vida, irmão. Os irmãos não obedecem, não. Você não leu, não, irmã? Então responde para mim. Por que o Espírito Santo tem o nome de Espírito Santo? First of all, he's holy, and second of all, he is a spirit and one of the Trinity, of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Gente, é muito simples isso aqui. E eu sei que é tão simples que às vezes a gente ri, mas quando eu entendi isso aqui, para mim foi tão bacana, porque o nome do Espírito Santo é Espírito Santo porque ele é santo. Ele é santo. Mas o que é o bacana disso aqui? É porque uma vez que o Espírito Santo, que é o quê? Santo, habita dentro de você, que é o templo do Espírito, e eu já sei que ele é o agente de Deus, que trabalha em toda a obra de Deus, o que acontece?
ele tem por objetivo nos tornar santos. Aleluias. Por quê? Porque aqui que é o interessante, ele está nos transformando de acordo com a própria natureza dele. Meu Deus, isso é forte demais. O que eu estou falando para você é que nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza difícil. Existem 2 leis dentro de nós, existem 2 leões aí dentro. Não é verdade? Nós temos dificuldades, mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós somos cheios pelo Espírito Santo, Ele, porque Ele é santo, Ele está nos transformando, trazendo a própria natureza dEle. Em outras palavras, André, o que eu estou falando para você é que Ele está compartilhando aquilo que Ele é conosco, Ele está compartilhando a natureza dEle conosco. Ele é o agente responsável pela obra da regeneração, pela santificação do crente. Tudo quem faz é o Espírito Santo, queridos. Isso é muito bacana, muito importante. O Espírito Santo, ele desenvolve em nós qualidades do caráter de Cristo. Eu não podia, irmã. Você talvez não pode também. Por você mesmo ter as características das qualidades de Jesus Cristo. Quando Paulo está falando assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, isso é forte demais. Cristo vive em mim. O que ele está falando é o seguinte, já não vive mais eu, já não é mais o Paulo, já não é mais o Douglas, mas agora, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, aleluias, porque eu tenho o Holy Spirit, as características de Jesus, elas estão impregnadas em mim, de tal forma que não vive mais o Douglas, mas Jesus Cristo vive em mim, e a única forma de Jesus Cristo viver em nós, é através do Espírito Santo, nos regenerando e mudando quem somos nós, mudando o nosso caráter, e nos dando as características de Cristo Jesus. O Espírito Santo, querido, aleluia, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo, ele trabalha para que a natureza dele seja entranhada na nossa natureza, seja embutida, seja colocada em nós. E aí a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que buscar a santidade, né? Vamos lá. Gálatas 5:22, eu acredito que todo mundo conhece. Amém? O Espírito Santo, ele produz em nós os seus frutos, que são as qualidades. Sabe aquela pessoa que não consegue ter paciência, André? Igual algum irmão estava testemunhando aqui esses dias. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer algo para Deus, ela não tem paciência, ela não é longânima, ela é uma pessoa hiperativa, isso, aquilo. Existem características específicas, e eu quero que você leia depois em casa, Gálatas 5:22, que vai falar dos frutos. Alguém está aí? Se alguém estiver aí, então lê para a gente aqui, por favor, os frutos do Espírito Santo. Ele produz em nós, pode participar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deus quer que nós venhamos frutificar. E o Espírito Santo, ele é o ser que produz os frutos do Espírito. Isso aqui parece uma coisa muito simples, mas é muito poderosa. Por quê? Você consegue identificar alguém pelos seus frutos. Eu só sei que a mangueira é uma mangueira por causa de quê? Porque ela tem manga. Eu só sei que um pé de abacate é um pé de abacate porque ele tem abacate. Então, pelo fruto você conhece a árvore. E quando você olha os frutos, você começa a perceber em qual nível, vou escrever isso aqui, que isso aqui veio agora, em qual nível de comunhão essa pessoa está com o Espírito Santo. Você começa a compreender, porque você vai vendo a pessoa, você vai observando. E aí você sabe, a pessoa aceitou Jesus, mas de repente lá fora está saindo ainda um palavrão. De repente está saindo uma coisa que não agrada a Deus, o ambiente que vai, como que conversa, o linguajar. Você começa a perceber o nível. Fala comigo assim, nossos frutos revelam o nosso nível com o Espírito Santo.
Os seus frutos revelam o nível que você está com o Espírito Santo. Ok, caminhando para encerrar. O Espírito Santo, parágrafo 1, ele é o responsável pela obra da regeneração e santificação na vida do crente. Ele que transforma as nossas vidas, nos guiando na verdade, nos limpando das sujeiras da vida terrena e nos libertando da escravidão do pecado. Romanos 8, 1 e 2. Quem está aí comigo pode ir. Eu já estou em Romanos, então eu acho que eu vou ser o mais... Aleluia. Você pode se alegrar, querido, que ele nos livra da escravidão. Estava em Romanos, mas Romanos agora está aqui. Aleluia. Ups. É isso mesmo, 1 e 2. Ah, tá. Romanos 1, 8, né? Não é Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá, calma aí, vamos parar aqui um pouquinho. O Espírito Santo é o responsável pela obra regeneradora nas nossas vidas, pela santificação na vida do crente. Ele transforma as nossas vidas, nos guiando na verdade, nos limpando das sujeiras da vida terrena e nos libertando da escravidão do pecado. O que nos causa escravidão? Pecado. E aí o Espírito Santo, como agente do Senhor, ele vai nos libertar dessa escravidão. E aí vai se cumprir essa palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É através do Espírito Santo, aleluia, que o Senhor nos livra, aleluia, da lei do pecado e da morte. Aleluia, Deus é maravilhoso. Ele nos ajuda na oração como intercessor. Todo mundo conhece esse versículo, não é? Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Alguém já teve a curiosidade de consultar o que significa inexprimíveis? Sim ou não? Cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Você sabe o que é isso? É uma intensidade tão forte que o Espírito Santo, ele clama, que ele intercede por nós, dentro de uma intensidade porque ele conhece as nossas necessidades. E nós oramos mal, como o pastor Daniel tem nos ensinado, nós estamos aprendendo a orar agora. Orações mais eficazes, orações mais diretas, adentrar a corte celestial. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando aquele moço que o pastor sugeriu, aquele pastor Henderson, se eu não estiver errado o nome dele. Aquilo é excelente, eu estou maravilhado com aquilo. Eu estou na parte 2 ainda, porque eu fiquei repetindo, né? Mas é muito tremendo aquilo ali, porque você começa a entender e o Espírito Santo ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. A forma com que ele intercede é numa intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que impossibilita uma expressão, porque ele está sentindo aquilo que você ele está transmitindo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa. Então eu preciso do Espírito Santo, porque na realidade ele é o único que consegue interceder a Deus desta maneira por nós. Logo após, então, que essa pessoa é transformada, ela passa pela obra da regeneração, ela passa por santificação, aí vai vir o quê? O que aconteceu conosco no sábado lá no retiro. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E isso aqui é muito interessante, eu vou caminhando aqui, porque o que acontece? Eu preciso ser batizado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Agora, em Atos 2, eles foram revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder, e teve línguas estranhas, e teve maravilhas, e a partir do batismo depois, né, eu não vou adiantar a mensagem, mas primeiro eu preciso concentrar nesse batismo, eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo, porque esse batismo vai te selar,
Esse batismo vai te trazer um entendimento que, por mais que você já conhecia antes pela letra, igual eu mesmo conhecia, agora eu começo a compreender de forma diferente. Eu começo a ter um entendimento mais avançado. Esse batismo também, ele nos capacita para você ser testemunha em Cristo Jesus, para você testemunhar de Jesus com eficácia, de forma eficiente. Está escrito lá em Atos 2,14. Eu coloquei aqui para você entre parênteses, o exemplo de Pedro. Quem era Pedro antes e quem é Pedro agora depois que ele é revestido do Espírito Santo. Antes, ele era aquele soldado que puxava a espada e cortava a orelha de Malco. E Jesus precisa pegar e reprimir ele. Ele é aquele que fala assim, não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave meu pé, não. Eu não vou deixar você lavar meu pé, não. Aí Jesus fala, não, mas se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Ele fala, então você lava o corpo todo. 8,80, né? Agora, quando você vai ler na palavra de Deus, eu coloquei a referência aqui para você, você vai ver Pedro pregando a palavra de Deus e expondo a palavra de Deus de forma eficaz. Mais de 3.000 pessoas naquele dia foi alcançado. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, por que... Meu Deus, eu vou escrever isso aqui, que isso aqui é... Eu acho que eu não vou saber escrever essa palavra em português, não. Eu não vou saber inglês também, por isso que é o difícil, né? Eficaz é com Z? Acho que é. Tá certo aí, André? Ok. Porque tem situações e áreas da minha vida que ainda não funcionam de forma eficaz. Eu estou falando de vida espiritual, tá? Eu não estou falando de vida secular, vida espiritual. Por causa do revestimento. Porque eu ainda preciso. Esse pincelzinho é uma benção. Preciso do revestimento. Eu preciso do revestimento do Espírito Santo. Minha mulher está rindo lá atrás, ou seja, minha letra está feia, tá, querido? Mas deixa eu pagar. Estou brincando, irmão. Mas aqui, ó. Por que algumas áreas da minha vida espiritual não estão operando de forma eficaz? Porque ainda me falta o revestimento do Espírito Santo. E eu preciso buscar esse revestimento. Eu preciso almejar esse revestimento. Porque quando eu obtenho, eu começo a operar no mundo espiritual com mais eficácia. Não só eficácia, mas com autoridade. Não só com autoridade, mas com poder. Aleluia. Hoje nós vivemos um tempo que tem muito crente que não tem poder. Eu mesmo fui um crente de muito tempo e operava pela misericórdia de Deus. Muitos anos. Quem falou a verdade aí? Aleluia. Mas é verdade. Mas eu não sei como descrever isso para você em palavras. Porque, como diz o irmão, né? Checa com o céu. Mas eu posso te dizer o seguinte, que do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo para hoje, toda a minha percepção das coisas espirituais, houve uma mudança. Houve uma forma de entendimento maior, houve uma intensidade maior naquilo que eu já entendia da parte do Espírito Santo. Por exemplo, querido, uma oração com eficácia. Às vezes eu vou orar lá no quarto, aí eu falo assim, Espírito Santo, o Senhor está aqui? Eu quero que o Senhor me toque. Eu sei quando o Espírito Santo, Deus me toca, eu acredito que cada um de vocês também sabe. Porque tem uns que ele toca, às vezes, por um arrepio, às vezes ele toca um leve toque, uma brisa, cada um tem uma forma, mas no meu caso específico, eu, Douglas Amorim, eu sinto um toque, assim, tipo assim, um toque, tipo, e o meu corpo se arrepia todo, eu já sei que ele está ali. Eu já começo, e aí a oração já muda, eu já começo a sentir a presença dele de outro jeito, entendeu? Eu começo, então assim, aí eu sei que naquele momento eu posso orar, porque a minha oração está sendo uma oração eficaz. É uma oração que está sendo atendida, o Espírito Santo de Deus está ali, ele já está movendo, entendeu? Então eu preciso colocar todas as áreas da minha vida de forma eficaz, eu preciso orar de forma eficaz. E eu preciso, nessa oração, entender que quem realiza essas coisas é o Espírito Santo. Tá?
às vezes a gente ora, e lógico, né, tudo que façais no nome de Jesus. Mas, às vezes, nós não oramos com tanta intensidade diretamente ao Espírito Santo. Verdade ou não? Ou é só... Ou você já faz isso e eu não fazia antes? Era só eu mesmo? Porque hoje eu já falo, Espírito Santo, eu estou precisando disso aqui. Espírito Santo, entra nessa ação aqui, me ajuda nisso aqui, me toca aqui. Espírito Santo, me revela isso aqui. Então, eu preciso entender que é Ele que é o agente. É Ele que opera. É Ele que entra na questão. É Ele que vai trazer a regeneração. Tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. É Ele que vai fazer. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas falam assim, quando eu comecei na igreja, né, há 1 ano e 5 meses atrás, eu tinha uma certa dificuldade, porque as pessoas falavam, eu peguei tal demônio. Eu falei, meu Deus, como que essa pessoa pegou esse demônio? Eu ficava me questionando, né? Então eu ia para casa e eu perguntava assim, Senhor, como que é esse negócio? Porque, primeiro, que não tem como pegar demônio, porque é um ser espiritual. Então, né, isso eu estou falando antes do meu batismo no Espírito Santo, tá, querido? Vai anotando aí. Mas o Senhor começou a me fazer entender. E Ele começou a me revelar. Na realidade, o que acontece, porque às vezes a linguagem que é usada causa confusão na nossa mente. Então eu tive que ir deep na linguagem bíblica para eu poder compreender o que os irmãos estavam falando. Quer falar? Deus é simples, né? Então, às vezes, a linguagem das pessoas é uma maneira simples de falar. Mas eu tenho certeza que hoje você pega o demônio. Sim, e a pessoa falava pegar o demônio. E eu ficava assim, como que acontece isso? Né? Porque eu ficava me perguntando. Até que eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer. Porque, na realidade, o Espírito Santo de Deus, ele revela aquilo que está dentro de você. Porque quando ele está fazendo a obra regeneradora, ele está regenerando você. Ele está transformando você. Então, ele te mostra, Douglas, tem egoísmo aí. Douglas, tem amor ao dinheiro aí. Tem espírito disso aí. E quando ele me revela, ele já está outorgando à minha pessoa autoridade para desfazer daquele principado, para quebrar aquela legalidade e, para resumir o que os irmãos falavam, para pegar aquele demônio. Só que eu não entendi só assim, entendeu? Eu tive que dar essa volta toda para eu compreender, porque eu falei, como que é esse negócio aqui? Eu chegava no culto, a pessoa falava, eu peguei tal demônio. Eu falei, meu Deus, como que é isso aqui? O pessoal que pega demônio demais. Eu estou sendo honesto. E eu não consegui compreender. Vocês devem ter participado. Nós não participamos da escola de libertação, da primeira, mas a pastora mandou para a gente os vídeos. E quando o pastor fez aquela lista no final da escola, você estava lá provavelmente, que você acabou de falar, o egoísmo, e ele citou aquele monte que a gente pensa, é sentimento, é personalidade, isso e aquilo, e descobrimos que são espíritos. Fez toda a diferença, porque nem nós sabíamos que eram espíritos, com quem a gente tinha que lidar de maneira espiritual. Então, a única pessoa, presta atenção nisso aqui, e você já vai saber disso, talvez para mim que é novidade às vezes, né? O único ser que está capacitado a nos revelar o que está atuando dentro de nós, vai comigo aqui, ele vai fazer a obra da regeneração. Quando ele começa essa obra, ele começa a te mostrar as legalidades. Ele começa a te mostrar, vai falar algum aí, por exemplo, egoísmo. Foi falar do egoísmo aí. Ele vai te mostrar espíritos hereditários. Opa, errei. Vou colocar aqui dos parentes, que aí... Olha, deixa eu te confessar algo aqui, vocês não se escandalizam não. Mas eu descobri que existia um espírito de adultério, de divórcio, um espírito que vinha desde o meu bisavô. E como que eu descobri isso? Eu estava orando. E o Senhor me falou, Douglas, se arrepende pelo seu bisavô. Eu falei, mas meu bisavô já, ó. Né? Se ele, não, conheci, mas já morreu há muito tempo. Aí quando eu comecei a me arrepender pelo meu... Você entendeu? O Espírito Santo de Deus me revelou um dia que eu precisava me arrepender por todas as namoradinhas que eu tive antes de casar. Porque eu namorei e casei com elas sem saber que eu estava casando com elas. Não, eu só estou falando das... Aí, agora deixa eu te explicar isso aqui, que eu estou com muito irmão que pode me defender aqui, amém? Mas presta atenção aqui. Agora, presta atenção nisso aqui. Aí eu comecei a fazer oração, Senhor, eu me arrependo por todo o relacionamento que eu tive ilícito antes do meu casamento. Aquela oração mais linda, mais com motivo.
Aí o Espírito falou assim, não, eu preciso que você mencione o nome dessas pessoas. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus que minha esposa não está aqui comigo. Por isso que é bom você orar dentro do quarto, fechado, igual Mateus 6,6, no secreto. E aí o Espírito Santo me fez me arrepender. E é interessante porque ele trouxe à minha memória a face daquelas pessoas. E eu falava, Senhor, para que isso? Sabe por quê? Para poder cortar a ligação, justamente. Em outras palavras, para pegar aquele espírito que, na realidade, só o Espírito Santo que pode nos revelar. Então, querido, eu aprendo que no batismo do Espírito Santo, o crente ele é revestido. Por que o crente precisa ser revestido? Se está chovendo lá fora, e você vai sair com a roupa que você está aí agora, o que vai acontecer com você? Uma tempestade lá fora. Você vai se molhar, correto? Você vai ser contaminado com aquilo que está lá fora. Mas se você colocar uma capa de chuva, você vai estar revestido de uma capa de chuva, correto? O Espírito Santo é basicamente isso. Esse revestimento é basicamente isso. Você vai sair lá no mundo onde tem uma chuva de principado, potestade, tudo de coisa ruim do reino das trevas que está lá. Mas quando você é revestido com o Espírito Santo, ele te protege, ele te guarda, aleluia. Ele mantém você firme na presença de Deus. E, ok, então agora eu vou... Vocês vão entenderem que precisa ser batizado com o Espírito Santo, né? Após o batismo, vem os dons espirituais, que eu não vou entrar nisso aí, isso vai ficar para a próxima mensagem, próximo estudo. E na próxima oportunidade, provavelmente, eu vou falar sobre os dons espirituais, mas eu quero concluir em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E aqui eu vou falar para vocês um texto muito conhecido. E o Espírito Santo de Deus falou muito comigo nesse trecho. Ele falou o seguinte, olha, diz a palavra de Deus, e não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra no meu coração, e isso aqui é onde eu quero repousar a mensagem dessa noite, é aqui e no próximo versículo. Vocês entenderam todo esse caminho com o Espírito Santo desde o início, e desculpa tomar mais tempo do que podia tomar, mas o vinho aqui, querido, ele tem uma conotação de tudo aquilo que causa embriaguez na sua vida. E essa embriaguez, ela faz extinguir o Espírito Santo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Tudo que causa embriaguez em você. Estou embriagado com a rede social, estou embriagado com o dinheiro dessa terra, eu estou embriagado com o capitalismo, eu estou embriagado com o meu relacionamento, tudo aquilo que causa um excesso, uma embriaguez em você, faz com que o Espírito Santo perca local na sua vida, perca lugar. Faz extinguir o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque em Tessalonicenses 5:19 fala assim, não extingais o Espírito. E eu fecho aqui, tem muita gente hoje na igreja, servo de Deus, e estão extinguindo o Espírito Santo. E extinguir, na realidade, tem um significado de acabar de um todo, aniquilar. Douglas, mas eu não acabei de um todo, mas eu não aniquilei, não destruí o Espírito Santo. Ok, mas tem uma palavrinha aqui que ela é fundamental, anular. Então o Espírito Santo faz isso tudo para poder realizar a obra na nossa vida. E às vezes a nossa embriaguez faz com que aquilo que o Espírito Santo está tentando realizar seja o quê? Anulado. Meu Deus, isso é forte demais. Então eu queria falar com você nessa noite. Não extinga o Espírito Santo. Tudo no reino de Deus é através do Espírito Santo. Toda mudança, todo milagre, toda libertação, tudo o que acontece nas nossas vidas é através do Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu concluo a minha mensagem dizendo o seguinte, uma pessoa cheia do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, na plenitude do Espírito Santo, ela não tem espaço para a atuação do inimigo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Douglas, me dá um exemplo da Bíblia. Jesus Cristo. Você não vai ver um momento na Bíblia o diabo atuando na vida de Jesus. Você vai ver o diabo tentando ele. Tentar, todos nós somos tentados, mas atuando em Jesus, não. Porque nenhuma pessoa que está na plenitude do Espírito Santo tem espaço para a atuação do inimigo. Por isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Quando você se enche, coloque de pé. Quando você se enche do Espírito Santo, não há espaço
para o inimigo. Quando você se enche do Espírito Santo, você começa a vencer as suas guerras, porque o espaço do inimigo foi limitado. Vamos vir aqui à frente, para nós orarmos. Eu trouxe um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Segura aqui para mim aqui, André, rapidinho. Quem está vendo essas duas garrafinhas aqui? Tem algum espaço aqui ainda? Não, se você olhar de perto, você vai ver que tem um pouquinho de espaço ainda. Eu vou segurar agora. Só um minuto. Tem espaço aí ainda? Tem espaço, não tem? Meu amor, eu precisava que você viesse aqui também. Agora pode segurar a vaso. Mas se eu fizer isso aqui, ó, esse pequeno espaço que está aqui, ele permite que o ar entre na garrafinha. Mas vamos supor que isso aqui é você. E isso aqui é o Espírito Santo. Se você completar até o topo, até transbordar, você pode ver se tem espaço aí agora. Não tem mais espaço. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, olha, não vos embriagueis naquilo que traz contenda. Não se embriague naquilo que não traz bênçãos para a sua vida, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos juntar mais aqui pertinho todo mundo, que está todo mundo aqui perto. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para tudo que eu vou realizar. Eu queria pedir a Priscila para orar, eu vou pegar a neném. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, Senhor, porque é através do Teu Espírito Santo, Senhor, é onde começa e é onde termina, Senhor. É através do Teu Espírito Santo, do Teu trabalhar, Senhor, que somos transformados, Pai, somos alimentados, somos, Senhor, completos, Pai, pela Tua presença. É através do Espírito Santo, Senhor, que possamos